Mas o nosso foco agora é falar sobre estrutura. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da estrutura, pois na metalografia, na análise metalográfica, o ponto crucial desse tipo de técnica, da metalografia, é analisar a estrutura em si. Tá? Na metalografia, a gente consegue com destreza conseguir obter informações muito pertinentes da estrutura. Tá? Então, o exame metalográfico, ele analisa o metal sobre o ponto de vista de sua estrutura, tá? Da sua estrutura. Então, essas imagens que eu falei para vocês, que foram as duas imagens que eu coloquei na página anterior, elas são imagens relacionadas com metalografia, ou seja, com uma preparação metalográfica. Beleza? Aqui não vem muito ao caso a interpretação disso, pois isso aí vem quando nós aprendemos um pouco sobre a metalografia qualitativa, para poder fazer a interpretação das fases presentes, e mais para frente a metalografia quantitativa também. Beleza? Agora, olha só. Como eu falei, a metalografia analisa o metal do ponto de vista de sua estrutura, mas o objetivo não é só esse. O objetivo é relacionar a estrutura observada, ok? Então a metalografia te dá lá a imagem, aquela foto que te dá informações muito precisas da estrutura do material. Mas a gente não pode terminar aí. Nós temos que pensar que ao conhecer a estrutura, nós podemos relacioná-las com propriedades e com processos. E aí que está a chave da engenharia. A engenharia, ela tem como... o engenheiro, né, tem como papel crucial fazer essa relação. Ou seja, se eu te entrego uma micrografia ou uma análise metalográfica, você precisa ser capaz de verificar aquela estrutura, aquela microestrutura, e então falar, possivelmente, ou com uma certa, logicamente, que aqui a gente muitas vezes não consegue dar um valor exato de propriedade, mas nós conseguimos, por exemplo, com base na micrografia, ter uma noção da propriedade que o material irá adquirir, tá? Ou o material adquiriu, né? E outra coisa importante, é baseado na estrutura que também nós conseguimos ter uma boa noção se o processo executado foi adequado ou não. Muitas vezes a metalografia ela tem como foco o controle de qualidade de processos e materiais, ou seja, nós analisamos aquela informação vinda da análise metalográfica e então concluímos se o processo a qual o material foi submetido está adequado ou não e, logicamente, consequentemente, se o material vai adquirir propriedades adequadas ou não. Lembrando que o exame metalográfico ele não é uma técnica completa, ou seja, muitas vezes você não pode unicamente usando as informações da metalografia concluir toda a análise de um material. Você precisa de outros ensaios para poder ter fazer uma análise completa, como por exemplo um ensaio de dureza, um ensaio de tração, um ensaio de impacto, entre outros, um ensaio de líquido penetrante, ou seja, muitos outros ensaios poderiam vir para fazer uma complementação ao exame metalográfico. Tudo bem? Tudo jóia? Beleza. Olha outro ponto importante que eu gostaria de chamar a atenção com vocês aqui, que é o seguinte. Quando a gente fala sobre estrutura, vamos definir alguns pontos aqui. Eu usei bastante essa palavra aí, que é macroestrutura, microestrutura e estrutura atômica. Aqui identificada na imagem como estrutura cristalina, tá? Veja, o que é a macroestrutura? A macroestrutura é a estrutura do material que nós podemos ter à vista desarmada ou com uma baixa ampliação, tá? Então a macroestrutura é a peça como nós olhamos a olho nu, tá? Ou mesmo com uma lupa, por exemplo. A microestrutura já é, obviamente, uma estrutura que não pode ser vista a olho nu como a macroestrutura, tá? A microestrutura, ela precisa de um aparelho para gerar ampliação adequada. Esses aparelhos são os microscópios, que podem ser dos microscópios ópticos aos microscópios eletrônicos, tá bom? Num laboratório convencional de análise metalográfica, você sempre terá como início um microscópio óptico, como ponto de partida de análise, tá?
Se você precisa muitas vezes de uma ampliação superior, né, uma ampliação maior do que o microscópio óptico pode te dar, você precisa partir para os microscópios eletrônicos. Obviamente que são equipamentos mais caros e caso você não tenha, você pode obviamente usar algum tipo de prestador de serviço para ter essa imagem, tá, em microscópios eletrônicos. Mas podemos dizer que na imensa maioria dos casos, apenas a análise vinda de um microscópio óptico já é mais do que o suficiente. Tudo bem? Que é o que você, na maioria das vezes, também vai ter disponível. Quando nós falamos de estrutura atômica, nós estamos falando da estrutura cristalina, ou seja, a gente está falando de visualizações do próprio átomo e dos arranjos desse átomo, tá? Lembrando que quando nós usamos essa palavra, estrutura cristalina, em ciência dos materiais, nós, na verdade, estamos fazendo referência ao quê? À organização dos átomos dentro do material, tá? A estrutura cristalina dos átomos metálicos, né? Eles são aquelas que nós conhecemos como as da simetria cúbica, né? Cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada e também a gente tem na simetria hexagonal, nesse caso a hexagonal compacta, tá? Essas são as estruturas cristalinas que são presentes ou predominam nos materiais metálicos, ok? Então, importante aqui. Então, é importante entender que existem níveis de visualizações, né? A macroestrutura, uma visualização à vista desarmada. A microestrutura, uma visualização a nível microscópico, ou seja, com auxílio e ampliação microscópica. E a estrutura cristalina, que é basicamente a estrutura a nível atômico. Beleza? Aí tu fala o seguinte, tu vai perguntar, mas os processos de fabricação, eles impactam em quais níveis? Em todos os níveis, tá? Os processos de fabricação, eles vão ter impactos basicamente em todos os níveis. É que muitas vezes a gente vai escolher um determinado nível para trabalhar na nossa análise. É importante somente entender que, do ponto de vista de metalografia, a gente vai ter informações em microestrutura e macroestrutura, beleza? Que é aqui conhecido como micrografia e aqui como sendo macrografia. São duas técnicas dentro da metalografia, a macrografia e a micrografia. Macrografia com visualizações a nível de macroestrutura, micrografia em visualizações a níveis de microestrutura. Essas duas técnicas se unificam dentro da metalografia. Tudo bem?